neste momento, protegendo aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Amém? Amém. Eu cumprimento todos, com a paz do Senhor. Amém. Amém? E Deus preparou essa noite para a gente estar aqui. Amém? Eu já começo perguntando: quem gostaria de ser como José? Ninguém? Ninguém quer ser o governador do Egito? Ninguém quer passar pela prova. Isso aí. Ninguém quer ser como José, como Davi. Ninguém quer ser como Davi. Como Esther, as mulheres, Rainha. Ninguém, pastor. Esther, claro. Ô, irmão, vocês vão... Quem? Que outro personagem? Quem quer ser como o apóstolo Paulo? Não, ninguém quer, A gente tem grandes homens e mulheres, A Bíblia nos relata grandes homens e mulheres. E todos eles passaram por um processo na sua vida, Passaram por um tempo. E eu estava meditando no que trazer hoje à noite e fiquei tentado, irmão, em falar sobre o poder da nossa boca. É uma palavra que eu gosto de ministrar e é uma palavra que corta em mim toda vez que eu ministro ela, porque eu sei que eu preciso aprender a cada dia a domar a minha boca e a minha língua, Mas aí eu comecei a ler um livro essa semana que não estava no meu cronograma, que é um livro que eu ganhei agora de um dos alunos da Escola do Espírito, que a gente terminou semana passada. Ele queria comprar esse livro, ele falou: pastor, compra para mim, e aí já compra um para o senhor também. Aí eu faço o Pix. Aí eu fiz, estava já no cronograma outro livro, e eu comecei a ler. Esmagado é o nome do livro, do T.D. Jakes. E ali ele começa a falar, sobre o esmagar. E tudo que ele falou ali já nesses 2 primeiros capítulos que eu li, ele já começou a falar comigo e já testificando algumas coisas que já aconteceram na minha vida, algumas que estão acontecendo, e eu acredito que é uma preparação para o que está por vir. Deixa eu só abrir aqui o meu... Então a palavra que eu quero abrir aqui, abram lá em Eclesiastes 3. É um texto bem conhecido. É um texto que tem direto. Eu vou abrir minha Bíblia, eu abro nesse texto. Parece uma palavra simples, Eclesiastes 3. Então a gente vai ler esse texto pausadamente. Porque a gente lê esse texto e a gente sempre fala, para tudo há um tempo. Pronto. A gente resume vários versículos da Bíblia dizendo: para tudo tem um tempo. Eclesiastes 3. Mas o que diz realmente? O que Deus está querendo nos dizer com essa palavra de Eclesiastes 3? Eu vou estar lendo bem devagar para a gente ir meditando já na palavra para ver o que ela vai dizer conosco. Amém? Então diz assim, na minha versão aqui que é NVT: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Algumas dizem tempo de arrancar, que é mais forte ainda, Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora.
tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Até aqui. Depois o 11. A parte A do 11. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Amém? Amém. Então, irmãos, vejam o que Deus está querendo dizer aqui. A palavra que mais se fala aqui é tempo. E tempo é algo que a gente não controla. Ele passa. Quem faz parar o tempo é só Deus. Né? Nós não temos como fazer o tempo parar. O relógio de Deus ele não para, ele está seguindo. O relógio para quando acaba a pilha. Mas o tempo, como um todo, ele não para. E nós temos que saber aproveitar o tempo e passar pelo tempo. E aí, quando a gente fala sobre esse texto, a gente sempre fala, tempo para tudo. Mas que tempo para tudo é esse? E eu quero falar especificamente no tempo do processo. Ou o tempo no processo. Né? Cada um de nós tem um processo. Eu estou num processo agora. E cada um de nós está num processo. E aí a gente vem para Jesus, a gente está vivendo uma vida com Jesus, ele vai nos transformando, vai nos moldando. E aí o que acontece? A palavra de Deus diz o quê? Que a gente gere fruto, não é? E aí a gente começa a gerar fruto, né, irmão? A gente vem para a igreja, a gente começa a deixar as coisas do mundo para se aproximar das coisas de Deus. Pelo menos foi comigo assim. Quando eu aceitei Jesus, a gente começa a se afastar e a gente começa a buscar a Deus. Então a gente vai se afastando das obras da carne e a gente vai buscando o quê? Os frutos do Espírito. E aí a gente começa a dar fruto, pastor César. Aí é que começa o negócio. A gente começa a estar tudo certo, está tudo bem, as pessoas começam a olhar para a gente e ver, uau, está gerando frutos, está acontecendo isso e tal. E aí o que acontece? Vem os processos da vida. Aí vem Jesus e esmaga esse fruto. E a gente não entende. A gente não entende. E por muitas vezes, irmão, a gente pega a nossa boca e pragueja contra o Senhor. Por muitas vezes a gente pragueja contra o processo que está acontecendo nas nossas vidas. A gente reclama, mas a gente lê a Bíblia e diz, não, há tempo para tudo. É bonito falar assim. Só que lá no nosso quarto, no nosso íntimo, a gente chora, a gente reclama, a gente esperneia, e a gente às vezes quer até brigar com Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Essa semana, né, o nosso filho completaria 15 anos, nosso primeiro filho. Ele teve o tempo de nascer e o tempo de morrer. Foi 10 dias depois. Amém. Glória a Deus. Está junto com o Pai. Aleluia. O tempo dele foi esse. Deus quis trabalhar em nós. Talvez a gente não entendeu o processo que Deus estava transformando a gente. A gente praguejou. Eu, pelo menos, fiquei de mal. Senhor, você matou meu filho. Como assim? Né? Porque teve um momento até de odiar. Senhor, que isso? A gente fica bravo, é humano. Eu fiquei bravo. Fiquei, Deus sabe. Talvez se acontecesse hoje eu não faria isso. Porque a maturidade que eu tenho hoje não é a mesma de anos atrás. Mas foi um processo, irmãos. Foi um processo, foi um tempo de cura. Foi um tempo que Deus estava trabalhando. E a palavra de Deus diz que Ele nos dá em dobro. E aí eu comecei a declarar, assim, não, Deus, tu levou meu filho, tu vai me dar bênção em dobro. Porque assim foi com Jó e assim vai ser na minha vida. E olha as bênçãos que Deus me deu. 2 lindos filhos, um casal, coisa que eu queria. Eu sempre quis um casal. Eu até falava, Deus, pode ser um casal de gêmeos.
Eu quase ganhei gêmeos. Teve um ano e um mês de diferença, porque nasceram até no mesmo dia. Olha como Deus é bom. Aleluia. 14 de janeiro de um ano, 14 de fevereiro do ano seguinte. Olha como Deus é bom. Até o dia que eu pedi para Deus, que eu faço dia 14 de outubro, já aguarda aí, ó. Quem que você me dá presente? Né? Eu falei, Senhor, e Deus respondeu a minha oração. Na verdade, Ele respondeu o que estava no meu coração. Então a gente tem que saber entender qual o tempo, qual o processo, o que Deus está querendo fazer, qual que é o tempo para tudo na nossa vida. E a gente às vezes reclama que Deus está nos espremendo, né? Porque a gente estava vendo ali o fruto. Né? Imagine você pegar uma uva, um cacho de uva e você espremer ele. Você está louco? O que você está fazendo com essa uva? Você está maluco? O que você está querendo fazer? Aí você pode querer pensar isso e falar, Deus, o que você está fazendo? Na minha vida, eu tinha tudo, eu perdi meu carro, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi o emprego. E você reclamando. E Deus, sim, calma. Calma. Só que a gente não quer ter esse tempo de acalmar, tempo de paz. Então ali há vários tempos, então a gente tem que discernir esse tempo. E aí Deus vem e faz algo na nossa vida, e aí a gente pega esse texto que a gente muitas vezes lê e a gente não vive isso. E Deus está falando, ei, calma, há tempo de nascer. Também ali a tradução para nascer é você gerar algo, é você colocar para fora, é você dar vazão a algo novo. Há tempo disso. Mas também há tempo de cala, quieto, não fala nada. Fica quieto. Te acalma. Fica em paz, não de guerra. Há tempo para tudo. Só que a gente precisa compreender o processo de Deus. E isso é em várias idades. Pode ter 10 ou pode ter 100 anos. Para Deus não importa. Eu fui para um seminário teológico já adulto. E eu olhava tudo pessoas jovens de 20 anos. E eu já de cabelo branco, era o mais velho do seminário. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa piazada? O que eu estou fazendo aqui no meio desse pessoal de 20, 21 anos? O que Deus me responde? Ei, o tempo era esse. Era agora. Não era para você estar antes. Não era 5 anos atrás. Não era na turma passada. Não era quando você tinha 20 anos, quando você disse sim para mim. Não. Era agora. E aí a gente fica... Opa! Voltando ali para o processo, né? Aí Deus vem e tira algo. Quem já perdeu coisas, quem já teve situações assim, poxa, agora que estava bom, e aí agora, o que está acontecendo? Porque a gente tem que pensar que o fruto não é o fim. O fruto é apenas o começo. É apenas o começo, pastor César, pastor Hugo. É só o começo. O espremer de Deus é só o começo. É só o começo. No meio da multidão existe o joio e existe o trigo. Essa dá até um short, pastor. Dá para fazer um recorte, ó. Né? Então, no meio da multidão existe o joio e existe o trigo. Não é o que a Bíblia diz? Vocês conhecem essa parte da Bíblia, né? E como é que a gente faz para separar o joio e o trigo? Como que a gente faz? Os jovens aqui sabem? Como é que faz para separar o joio do trigo? Sabe? Estão faltando aula da escola bíblica? A gente põe pressão. A gente, ó, mói. Quando a gente espreme o cristão, a gente vai ver quem que é ele. Se ele vai, como a gente chama, né, no popular, se ele vai espanar ou se ele vai ficar firme.
Né? Aí a gente vê. Porque quando a gente espreme, a gente vai ver o que tem dentro. Do joio, não há nada. Ele não vai produzir nada. Só sujeira. Só fogo de palha. Agora, quando um verdadeiro crente é espremido pelo Senhor, ele se moe. E de dentro dele vai sair vida. A mesma coisa que é o nosso viticultor, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a videira. Nós somos os ramos. E nós devemos estar alinhados com ele. Nós devemos estar conectados com Jesus. E quando estamos conectados com ele, que é a videira verdadeira, o que a gente vai gerar? Figo? Não. Vamos gerar uva. E aí a gente acha que está tudo certo. Tá aquela coisa linda. Né? Olha só quem era o Cristiano e olha só agora o Cristiano. Aí a gente acha que acabou. Não, estou frutificando, está tudo bem agora. Agora eu vou viver minha vida de crente. Aí Deus vem e fala, tem um chamado para você. Eu quero te usar. Quero te usar com seus vizinhos. Quero te usar na escola, para os mais jovens. Quero te usar no Uber, no aplicativo. Quero te usar na empresa. Quero te usar com cliente, né, pastor? E aí o que vem? Jesus vem, pega esse fruto e moe. E moe. Ele nos esmaga. Para quê? Para gerar algo ainda mais precioso. Né? A gente tem o pastor Hugo, que é argentino. E os argentinos, né, eles conhecem muito de vinho. É uma região que produz muito vinho. Então o pastor vai saber até mais do que eu. Há vinhos que ficam anos para serem produzidos. E quanto mais tempo, mais caro. Quanto mais tempo, mais caro. Quanto mais tempo Deus está trabalhando em você, mais precioso você é. Aleluia. Mais precioso você fica, mais raro você fica. Essa semana falando com um irmão lá de Manaus, meu querido amigo, e aí eu estava fazendo analogia com relação aos prédios que foram construídos, né, aqui na cidade vizinha. Prédios gigantes, não só aqui, como em outras cidades. Prédios enormes, com vários andares. Durante meses você não se vê nada do prédio. Nada. São meses, e dependendo do prédio, até um ano. Construção, e caminhão entrando, caminhão saindo, e é terra saindo, e é concreto entrando, e é... Rios de dinheiro são gastos ali. E você não vê nada. Você, mas os caras estão há um ano construindo isso aí, cadê o prédio? Cadê o prédio? Não se vê. Porque o quê? O que se mais investe tempo num prédio, numa construção, é o fundamento. E Jesus, ele também é um construtor. Deus, ele é o construtor do universo. Ele que construiu tudo. E não é diferente na nossa vida, irmãos. Não adianta a gente achar que não vai ter processo na nossa vida, que vai ter. Vai ter, nós estamos em constante evolução. Muitos, às vezes, não querem passar por processo, porque não querem viver o que Deus tem, querem fugir. E literalmente fogem, às vezes até mesmo de dentro da igreja, vão para o mundo. Porque não querem viver a chamada de Deus. Porque sabem que vão ter que passar por um processo. Só que o processo é esse. Né? Pensa num prédio. O que acontece? Você vai para baixo. Você vai para a olaria de Deus. Você cava, você se enterra lá. E ali Deus começa a trabalhar o fundamento na sua vida. Ali Deus começa a trabalhar a construção. E Ele vai construindo. E aí, conversando com esse meu amigo, eu falei para ele. Eu falei, André, muitos podem olhar para nós e dizer, quem são esses aí? Quem é o Cristiano? Não se vê, onde que ele está? Sumiu. E quando eles menos esperarem, José sai da prisão e vira governador.
Quando eles menos esperarem, Davi sai do anonimato e vira rei. Aleluia. Davi foi ungido, foi escolhido por Deus, não foi homem que escolheu Davi. Não, Deus falou assim: ei, profeta, traz o meu filho. É ele que eu quero. E no tempo certo, Davi assumiu o trono. Davi, ele falava: não sou eu que estou me colocando ali, é Deus. Então, quando for para me assumir, eu vou assumir. O tempo que for para Saul sair, ele vai sair. Não sou eu que vou mexer. Não sou eu, é Deus. E assim é a nossa vida. Nós temos que confiar no processo e confiar no Deus do processo. Confiar em Deus, confiar em Jesus, que esse espremer não é para a morte. Esse espremer do Senhor é o quê? É para tirar o melhor de nós. Aleluia. É o melhor. Glória. É para você passar pela prova e no final, como uma vez eu recebi de um profeta, e ele falou assim: tu fostes provado, mas agora Deus diz para você: tu é aprovado. O carimbo foi colocado, aprovado, você passou. Lá se foi um processo. Lá se foi uma faculdade. E aí, quando eu acho que eu estou indo e as coisas estão indo, eu falei: não, agora vai. E aí vem uma avalanche, vem um novo processo, e eu falei: de novo, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E Deus só fala: te acalma. Ou às vezes Deus não fala nada. Deus fica em silêncio para ver até onde você vai. Se você vai espernear que nem uma criança pequena, ou se você vai ser sábio. Ele quer ver o teu ponto de maturidade. Eu falei: opa, meu filho agora está maduro já. Ele não esperneou como uma criança pequena. Ele não ficou de manha. Não. Eu tiro ele do leitinho, vou começar a dar agora alimento sólido para ele. Ele está pronto. E aí Deus começa a colocar. Deus começa a soprar o teu nome. Você começa a ir em novos lugares. Deus começa a soprar cada vez mais o teu nome. Conforme você vai passando pelo processo, conforme você vai amadurecendo, Deus vai soprando. Ele vai fazendo. Eu não preciso pagar marketing no Instagram ou Face. Não preciso. Se um dia Deus mandar eu fazer, eu faço. Mas a gente só tem que se colocar no processo e fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Porque Deus é que vai fazer o restante. A gente tem que fazer o que é para nós fazermos. Então eu queria trazer essa palavra sobre o processo. Qual o processo que cada um de vocês estão vivendo? Eu creio que vocês estão vivendo. Às vezes é um processo no trabalho, às vezes é um processo da sua identidade com Deus, às vezes é um processo no casamento, às vezes é um processo no trabalho, às vezes é um processo no trabalho, no casamento, no ministério, ao ponto de às vezes você ter a maturidade de parar tudo. Hoje conversando, encontrei um pastor e ele fechou a igreja. Ele tinha uma igreja já grande, já com alguns membros. E ele fechou. Está congregando numa base apostólica aqui em Itajaí. Ele vem de outra cidade vizinha, está congregando. Para muitos, pode achar, é um fracassado. Não é? No nosso mundo de hoje, tem muita gente que fala assim: pô, é um fracassado, parou, está em pecado, está em adultério com a esposa. O povo começa a julgar. Para mim, eu digo: que maturidade de saber identificar isso e ter a hombridade de dizer: não, é um tempo para mim descansar, para minha esposa, é um tempo para minha família. Para mim isso tem que ter coragem, tem que estar alinhado com Deus, tem que ter intimidade e saber intimidar a identidade dele. Ok.
1 Coríntios 16:13 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Nós temos várias mensagens na Bíblia que diz: seja forte e corajoso. Não é verdade? Diz os estudiosos que a gente tem um para cada dia do ano. Seja forte e corajoso. Para a gente passar o processo, tem que ser forte. Tem que ser corajoso. Eu escolhi esse versículo porque ele acrescenta ali: estejam vigilantes. Estejam vigilantes a todo momento. Passe pelo processo, mas esteja vigilante, porque o inimigo ele vai querer acrescentar dor. Vai querer acrescentar coisas que não é o Senhor que está colocando. O inimigo ele é sujo. Às vezes a gente está passando por algumas situações que Deus está permitindo, a gente está crescendo. O inimigo se aproveitando disso, ele vem para atrapalhar mais, vem para colocar. Por exemplo, às vezes você está com uma situação, vamos supor, no casal. E aí o inimigo vai e quer lançar alguma coisa para você discutir, para você... Ou uma amizade, você está conversando, né? E aí você está debatendo um assunto, como a gente está... E aí o inimigo vem colocar: não, isso que o pastor César não, isso aí não é de Deus. E se a gente não está vigilante, a gente já manda um áudio: eu não concordo com isso. E aí, de repente, uma amizade que está crescendo, né, pastor? Você pode perder uma amizade. Essa semana o inimigo quis fazer isso. Mandou uma mensagem. Eu falei: a parte de sair daqui, isso não é de Deus. E a gente falando, né, que o inimigo está furioso com a nossa amizade que a gente está tendo, eu, o pastor César, pastor Hugo, que Deus uniu. O inimigo não está feliz. O inimigo não está feliz de eu estar aqui hoje. Ontem acabei caindo, Deus me livrou, porque eu ia cair em cima da bicicleta e me ralar todo. Só luxei o dedo. Só para honra e glória de Deus eu estou aqui. Então estejam vigilantes. Então antes dele falar aqui, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Tem processo? Tem. Tem luta, tem coisa do dia a dia? Tem. Mas estejam vigilantes para que o inimigo não queira colocar entulho, queira colocar engano, queira colocar um peso que não é o Senhor. Deus quer fazer de nós algo perfeito. Deus quer trabalhar em nós e está trabalhando. Então estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Tem processo? Tem. Mas vigilância e manter-se firme na fé. Não deixe a fé vacilar. Hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou fazer isso. É o inimigo tentando paralisar você. Ou o que ele quer fazer? Ele quer tardar o processo. Você está ali todo gás. Está todo gás. E a gente está no controle ali nesse fogão. É o Senhor que é o nosso combustível. E a gente está todo gás. Só que se a gente der uma vacilada, o inimigo vai lá e diminui o gás. A gente estava vendo um programa que é do Bud Valastro, né? Sobre cozinha, fazer bolo. E tem uma moça até que foi para a final. Ela ficava sabotando os adversários. Ela ia lá, aumentava a temperatura e dava risada. Eu falei: se eu sou o cara que está fazendo o programa ali, o Bud, e eu visse essa gravação depois, eu ia falar: você não vai trabalhar comigo. Porque se para você ganhar você tem que sabotar o teu amigo, tu não é boa. E ela dava risada, ela fazendo isso, e nós estamos torcendo contra ela, tem que sair. E ainda não foi para a final, e nós torcendo: Senhor, ganha a outra. Eu não gosto muito da outra, mas pelo menos ela é correta. Né? E ela sendo graça. Eu sabotei, eu fiz. Eu falei: meu Deus, e o mundo tá assim. Tá achando legal sabotar até mesmo os irmãos.
da igreja, né? Eu vi os irmãos aí que eu conheci nos network e falei assim, não mexe com esse daí não. Esse aí deu um golpe. Eu falei, tô fora. Aí já avisei o outro, ó, não faz negócio desse aí não. É problema. Então estejam vigilantes a todo momento. Passe pelo processo, mantenham-se vigilantes, mantenham firmes na fé, não vacilem na fé, fiquem firmes. Senhor, se tu tá me espremendo, porque é para sair o melhor azeite da azeitona, não é? A azeitona tá caro, né? E a palavra de Deus diz, né? Que o preço do óleo iria ficar caro. Tá lá na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse. Eu acho que é Apocalipse. É Apocalipse. Tá na Bíblia. E eu estava vendo a reportagem do quão caro tá o óleo do azeite de oliva. Tá encarecendo. E vai ficar mais caro. E vai ficar cada vez mais precioso pessoas que querem passar pelo processo da prensa para se extrair o óleo. Todo mundo quer unção. Todo mundo quer. Mas e aí? E passar pela prensa? Ah, não, eu não quero. Todo mundo quer. Todo mundo quer o resultado final. Mas o processo ninguém quer passar. E aí a gente tem que ficar firme. Porque Deus está trabalhando em nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí vamos abrir na palavra de Jeremias 17, versículo 7. Eu gosto muito deste versículo, amados. Esse texto de Jeremias foi o meu primeiro sermão no seminário. A gente tinha duas provas, pastor Hugo, no seminário. Sermão de prova, que eles falam, né? Sermão 1 e sermão 2. Para você, né? Você tinha uma nota, você tinha um critério. E esse aqui foi o meu primeiro sermão. Eu vou ler só uma parte, porque eu começava antes, né? O meu sermão começava do 5, né? Maldito o que confia na força do homem. Mas nós vamos no 7, tá? No 7 e no 8. Jeremias 17, verso 7. Vou esperar um pouquinho, os irmãos estão abrindo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao ribeiro, ou junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Deus me deu um estudo, uma palavra, que quem sabe numa próxima, se assim permitir, eu trago para a gente ver, versículo por versículo, o que Deus fala aqui. Mas eu quero me ater aqui ao versículo 7 e 8. Porque aquele que passa, eu vou fazer uma paráfrase aqui. Paráfrase é quando você pega um texto e escreve ele, acrescenta algumas. Então, Deus falando para nós essa noite o que? Feliz é aquele que passa pelo processo, confiando em Deus e acreditando em tudo que Ele está fazendo para o melhor de nós. Porque no final, nós seremos como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ribeiro esse que vem direto do trono de Deus. Não é verdade? Apocalipse nos ensina. O apóstolo João fala que do trono de Deus desce um rio, é um rio de vida. Então, quando nós passamos por um processo, quando nós geramos frutos, aí vem o processo de novo, nós somos esmagados e Deus transforma em algo melhor. A palavra de Deus diz que o quê?
aquele que confia no Senhor, aquele que suportou o processo, aquele que aguentou firme e deu o seu melhor, como a gente vê na história de José, porque em nenhum tempo José praguejou. Não! Ele avançou e foram lançadas várias tentativas de derrubar José. O inimigo mandou mulher, o inimigo colocou ele como líder. E hoje, às vezes, você coloca uma pessoa como líder, ele já cai. E Deus foi testando ele, vou colocar ele como líder, porque eu tenho para ele ser governador, eu tenho algo maior para ele. Aí às vezes a gente vai em alguma coisa, perde aquilo ali e já fica chorando. Irmãos, temos que aprender com a história dos personagens da Bíblia. Elas nos ensinam e muito. José foi vendido pelos seus irmãos, porque dentro da sua casa, da sua parentela, às vezes você não é entendido. É ou não é? Quem é entendido por toda a sua parentela aqui? Dá um glória aí. Aleluia! Glória a Deus. Não é, dentro às vezes da nossa parentela. Dos nossos, a gente não é. É aquele crentinho. Esse acha santo. Agora é pastor. Sempre tem uns comentários. Não é, irmã? E às vezes a gente não escuta, mas a gente sabe. A gente sabe. E aí? Aconteceu com José. Mas José ficou firme. Doeu. Dói. Irmã, dói. Você vê a pessoa que você ama não te compreendendo e ainda querendo te vender para o inimigo. Dói isso. Mas ele se manteve firme. E foi indo, foi próspero. Deus colocou ele na casa de Potifar para gerenciar tudo. Ele foi líder. Ali foi o teste. E ali ele estava tudo. Já pensou? Ele lá na cadeia. E aí, de repente, ele lá como líder, chefe da casa de Potifar. Comendo do bom e do melhor. Gerando frutos. Né? Tudo prosperando. Jardim prosperando. Os negócios prosperando. Do seu líder, né? E de repente ele é esmagado de novo. Lá vai José de novo preso. Mas ali não era o final, era só o começo. Ali foi só o começo. Quando ele achou que ia ser o fim, que ele estava gerando frutos, e foi para polaria de Deus, de novo, ser espremido depois de gerar frutos. Ele gerou o melhor que tinha. Aí Deus honrou ele e trouxe ele para a presença do rei. E ali ele foi honrado. Ali o rei tirou um anel e deu o anel dele. Aqui ele colocou a autoridade. E é assim que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Cada um de nós tem um chamado diferente. O meu chamado, a gente pode ser pastor, mas o meu chamado não é o mesmo chamado do pastor César. Não é o mesmo chamado do pastor Hugo, do Natan, da pastora Alessandra, do irmão, da minha esposa, da irmã, dos jovens. Não. Cada um de vocês, cada um de nós, vai passar por um processo para ser transformado em algo maior. E aí no final a gente vai poder receber essa palavra, aprovado. Continua firme. A gente vai poder ler esse texto junto a ribeiros de água viva. Como é bom você passar pelo processo e saber que Deus está contigo. Ele não te abandonou. Por mais que o inimigo às vezes tente falar algo. Então, irmãos, eu queria trazer essa palavra essa noite. É uma palavra que eu tenho vivido. Né? A gente já passou por alguns processos, eu e minha esposa. E há 2 dias atrás, eu senti de escutar algumas palavras proféticas que eu recebi, que eu tenho gravado no meu celular, e alguns sonhos. Comecei a escutar. Aí ontem eu acordei de madrugada, já tinha deixado meu fone Bluetooth, eu acordei, botei, a Sônia foi para a academia cedinho, e eu fiquei na cama escutando já alguns áudios de sonhos e palavras proféticas. E ali a chama voltou
arder mais forte. E ali escutando as palavras do que Deus está fazendo e que coisas que vão acontecer. E eu falei, eu não posso parar. Eu não posso parar, não posso parar. Não posso. Pastor Hugo sabe que aqui é só a parte do processo. Não é retroceder, pastor. Não. Não é retroceder. É Deus trabalhando em vocês. É Deus construindo o alicerce em vocês. É Deus trazendo pessoas que realmente querem caminhar com vocês. Vocês que estão vindo aqui semana após semana, se junte ao pastor Hugo. Abrace esse homem e essa mulher. São duas bênçãos de Deus. Se dediquem. As filhas, os irmãos, se dediquem, peguem firme. Ajude ele. Porque assim que nasce uma grande igreja. E grande igreja não é 3.000 membros, não. A igreja pode ter 100 membros e ser uma grande igreja. 100 membros que oram, que jejuam, que intercedem, fazem mais do que 3.000 membros que às vezes nem lê a Bíblia. É ou não é verdade? Por isso que eu gosto das igrejas pequenas, eu vou mesmo nos cultos. Sabe aqueles cultinhos pentecostal, onde você vê a chama. Eu gosto disso aqui. Nada contra a igreja grande. Eu vim de uma igreja de 5.000 membros. Que eu aprendi muito. E não são todas as igrejas, não estou generalizando. Mas às vezes a gente quer medir o resultado pelo tamanho. Não se mede resultado. Eu aprendi no meio empresarial que você é o seu resultado. Eu nunca engoli muito isso. E hoje eu digo, não é verdade. Você não é os seus resultados. Não é. Você é o que Deus diz que você é. O que a palavra de Deus diz que você é. Isso você é. Amém? Então, irmãos, sejam abençoados com essa palavra. Tá? Que Deus possa continuar falando com vocês. Hoje, amanhã, ao decorrer da semana. Peça entendimento para Deus, como eu pedi. Quando Deus nos levou de uma cidade, a gente retornou a Curitiba. E eu falava, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Eu não reclamava. Eu já tinha cansado de reclamar, de praguejar. E eu falei assim, Senhor, o Senhor quer me usar? O Senhor quer que eu vá para a obra? Eu vou. Senhor, o que o Senhor quer nesse processo? O que o Senhor quer fazer em mim, Senhor? Que eu possa ter a sabedoria e o discernimento. O que o Senhor quer fazer? Porque quanto mais cedo eu entender isso, mais cedo eu vou sair da prisão. Mais cedo eu vou subir e estar junto com aqueles que Deus preparou. Mais cedo eu vou estar com aqueles que Deus já profetizou na minha vida. Amém? Amém. Então o tempo, a gente também tem como remir o tempo. Quando a gente entende que a gente tem que obedecer a Deus e seguir o que Ele fala. Então que vocês possam ser tocados pelo Espírito Santo para receber isso, Senhor. Qual é o processo e o que o Senhor quer fazer na minha vida? Eis-me aqui, Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.